vez, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a Torá. Torá quer dizer isto, são os 5 livros. E quando a gente lê esses 5 livros, é tão interessante que quando você termina Gênesis, você precisa continuar a história. Então é como se fosse uma unidade. Os 5 livros a gente tem que ler, terminar, eu já preciso ler a continuação da história. E vou assim até Deuteronômio. Ele conta uma história unida. Então, eu separo, sim, eu leio o livro de Gênesis, mas quando eu termino o Gênesis, eu tenho que ler o seguinte, o Êxodo, porque a história continua. Por isso, é Pentateuco, é uma reunião de livros. E ele conta a história do povo de Israel. Lá no começo, quando ele iniciou, tudo que passou até formar uma grande nação. Por isso, esse é fechado. Talvez vocês perguntem o restante. O restante são livros que complementam a história e também mostrando o poder do nosso Deus. E qual é aqui na apostila, na primeira página, na página 19, vocês poderão depois ler essa definição que eu acabei de falar. E em seguida vem o propósito histórico, e teológico. Por que será que foram colocados esses livros, esse Pentateuco, essa Torá? Por que será que foram colocados? Qual é o propósito histórico da história, da parte teológica? Primeira coisa, porque é uma história, ele continua, como eu já falei para vocês, ele dá uma sequência do povo, da formação do povo de Deus. Mas a fé, então são 2 motivos. Ele tinha o primeiro propósito é contar uma história do povo de Israel até formar uma nação, e o segundo é a fé. Mostrar o poder de Deus, Deus conversando com Moisés, e essa demonstração de fé é para nós nos dias de hoje, porque Deus foi o de ontem, o de hoje e o de sempre. Ele será sempre o nosso Deus e acompanha a nossa vida. Talvez a gente pense, não, Deus foi só naquela época. Hoje ele não fala conosco pessoalmente como ele falou com Moisés. Moisés teve esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Deus falando Moisés, né? Para nós não, ele fala no nosso coração. E é isto que é o propósito do nosso estudo desse Pentateuco, para mostrar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. E no último parágrafo, vocês vão ler que Pentateuco é mais do que a história de Israel. Ele é o registro da soberania de Deus em ação. E agora, irmãos, nós vamos rapidamente, lógico que nós não temos muito tempo e o relógio corre, nós vamos olhar em Gênesis. Eu vou junto com vocês, nós vamos ter uma visão dos 5 livros. Primeiro de Gênesis. Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer princípio, início de tudo, né? E quando a gente fala, nossa, mas no início, como será que foi? Os cientistas, alguns duvidam da criação e tem conversas, diálogos mostrando, mas hoje quase todos já chegaram à conclusão que o nosso cosmos, o universo foi criado por Deus. E quando a gente vê Gênesis 1, abre a Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia na mão, viu, gente? Em Gênesis 1, todo mundo pega aí a Bíblia, porque nós vamos estar estudando os 2 juntos. No Gênesis 1, no primeiro versículo, vocês acompanhem junto comigo, porque eu vou ler, vocês vão estar acompanhando na Bíblia. No Gênesis 1, então, vocês vão imaginar que não tinha nada nessa terra. E Gênesis 1 diz assim, não esquecendo que foi Moisés que escreveu, né? No princípio, olha,
no começo, criou Deus os céus e a terra. Pense comigo, o cosmos era vazio, né? Isso deu início, não tinha nada, mas tinha a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque não tinha nada, gente. Imagina esse cosmos, quando olha para o céu, no princípio, no começo. Então, a primeira coisa, Deus criou o céu e a terra. Olha, agora ele continua falando, a terra, porém, era sem forma e vazia. Imagina quando vocês estudaram. Será que era sem forma? Isso. Hoje, os cientistas chegaram à conclusão, e quando você vai ao mar, você vê lá aquela divisão, né? aquela forma da Terra. Quando você vê o eclipse da Lua, você vê toda a forma. Mas a palavra de Deus fala que ela é sem forma. Então, como a Idélia falou, como seria sem forma e vazia? Seria muito feia, não é? Mas Deus estava presente. Não sei se era feio, se era bonito, mas era o nada, era o vazio, era o cosmos. Mas e aí, olha, era sem forma e vazia. Mas havia trevas sobre a face do abismo. Então, do lado de cima, imagina, tudo escuro e era um abismo. Mas havia uma coisa mais preciosa. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que lindo, né? É o começo da Bíblia para que a gente não duvide da existência de Deus. Imagina nessa terra que nós hoje vivemos. Irmãos, e aí Deus começa a sua criação, falando a palavra, haja luz. E olha, que é isso que nós temos que ter no nosso coração, a palavra de Deus, haja luz. Naquilo que era uma treva, um abismo, Deus falou, haja luz, e Ele foi criando tudo, não é? Chegou até a criar o homem e a mulher. E continuando aí com a Bíblia aberta, nós vamos para o capítulo 3. Porque depois da criação, que criou o homem, a mulher, Ele colocou num paraíso, num lugar maravilhoso, né? Que eles perderam a oportunidade. E olha no capítulo 3 de Gênesis ainda, no versículo 22 e 23. Fez o Senhor, porque aí, depois da desobediência, que eu não vou parar, porque todo mundo sabe, né, da desobediência de Adão e Eva, eles reconheceram o pecado, e no versículo 21, e depois, fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão, e sua mulher o vestiu. Até aqui vocês sabem o que aconteceu com a formação do homem. Mas agora eu vejo aqui, olha, no 22, o nosso Deus ainda teve misericórdia dos primeiros, do casal, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se formou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então eles não poderiam desobedecer a Deus, eles não poderiam fazer aquilo que Deus proibiu. Então Deus começou a dar o castigo, porque a desobediência é isso, o pecado entrando no nosso coração. E olha o que aconteceu, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
Nós perdemos a chance de estar em contato com o nosso Deus. E o que aconteceu? Ele colocou o homem fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então aqui começou o momento da vida nossa aqui na terra, na formação do homem, no trabalho do homem. E no 24, olha que tristeza, e expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perdemos a chance, não é? Perdemos a chance de estarmos nesse jardim maravilhoso. Por quê? A desobediência entrou no coração do homem, E aí começou o casal, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Aí aconteceu o homicídio. Aí, olha o pecado como foi aumentando. E aí, depois que aconteceu o homicídio, a população começou a crescer. E junto com todo esse povo, o pecado, a maldade. A coisa maravilhosa que Deus fez para o homem é essa terra que nós vivemos, mas a desobediência. Pode falar. A Eva pecou, né? A maldade já estava aqui, porque Satanás já estava aqui. Exatamente, mas Deus estava nos protegendo, Ele nos colocou naquele jardim. E o inimigo, não é mesmo? O anjo que caiu, ele, lógico que foi mostrar para Eva que nós estávamos perdendo, né? O pecado, a desobediência, você está perdendo. E aí, a população foi crescendo dentro desse pecado, muita maldade. E o que Deus fez? Mas Deus também tem misericórdia de nós. Vejam lá em Gênesis 6. Gênesis 6. Vamos junto comigo olhando a Bíblia, né? No versículo 5 e 7, olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha, então Deus viu que não tinha mais jeito. Ele olhou e falou: olha, o homem está muito pecador, ele errou muito. E Deus, como Ele era carinhoso, Ele estava preocupado conosco desde aquela época. Então Ele viu. E no versículo 6, olha o que aconteceu. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Como Deus deve ter ficado triste, porque Ele nos fez com tanto amor, com tanto carinho, nos colocou no lugar mais precioso, mas a desobediência chegou. E continuando aí no 8, porém Noé achou, agora, então diante de todo aquele pecado, um homem, Deus o encontrou, porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha, dentro daquele meio onde havia só o pecado, Deus encontrou uma pessoa, um homem íntegro. Íntegro. Nos nossos dias também, não é? Nós vivemos num mundo tumultuado, mas nós precisamos ser o exemplo. Nós temos que estar cuidando da nossa vida espiritual, assim como Noé foi encontrado o único no meio de tanta maldade, que a gente possa também, que Jesus Cristo possa estar no nosso coração e nós estarmos com o nosso nome contado no livro eterno, né? E aí
Olha aí, começou. Aí Deus escolheu. Aí Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E agora começa a nova história. Uma nova história. Imagine vocês agora Deus falando com Noé. Havia pecado e agora nós vamos caminhar a história. Vejam, por isso que eu falei que a história, a Bíblia é uma história contínua. E a gente fica interessado, e agora? O que aconteceu? Deus falou com Noé e disse: você vai fazer uma arca. Imagina um homem fazendo uma arca num dia desse de sol. Porque Deus deu uma ordem: olha, você faz essa arca, porque eu vou acabar com a humanidade. Noé era íntegro, ele confiou em nosso Deus e construiu a arca. Eu fico muito admirada por quando a gente lê a Bíblia, as medidas que Deus fez. Ele deu também para Noé a capacidade de fazer, não é? Mesmo dando todas as medidas, de fazer uma arca onde ele colocou todo mundo. E aí, todo mundo sabe, terminou a arca. Choveu 40 dias e 40 noites, e nós vamos ver lá, e as águas, porque choveu 40 dias para aquela água descer, não é? Demorou. E no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, para que ela descesse, nesse período que a gente teve de chuva tão bom, a gente vê aquelas poças que demoram para ela secar, não é? E imagina 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, não é? Não dá para secar de uma noite por dia. Levou 150 dias na terra chovendo. E quando Noé saiu da arca, não é? Deus fez uma aliança. Tão lindo quando eu olho no céu e vejo aquele arco-íris. É a aliança que Deus fez com Noé. Nunca mais eu vou destruir a terra com água. Não sei se todo mundo olha para o céu quando tem o arco-íris. Eu sei que cientificamente o arco é formado por causa das gotículas que tem no espaço, mas o sol brilhando faz isso cientificamente. Mas para nós que conhecemos a palavra, quando eu olho aquele arco-íris, eu falo: o Senhor Deus falou com Noé: Noé, nunca mais eu vou destruir essa terra com água. Então, e tem um versículo que diz assim: deixa eu só, se eu acho rapidamente, ele fala assim: enquanto durar a terra, enquanto tiver as estações do ano, a terra não vai acabar. Então, quando eu vejo esse arco-íris, eu falo para quem está perto: olha, a aliança de Deus que fez com Noé. É isso que todo mundo tem que falar para as crianças: olha para o céu, isso aqui Deus falando com Noé, olha este arco, olha que lindo. Foi Deus que fez, para que todo mundo saiba e não se esqueça e coloque no coração essa grande aliança que Deus fez com Noé. Bom, aí continuou a história, né? E nós vamos nessa parte, depois que Noé, toda a família começou a povoar a terra novamente, porque havia acabado todo mundo. O que aconteceu? Deus escolheu um homem chamado Abrão. E ele disse lá para Abrão, vejam lá comigo, deixa eu só achar aqui, é Gênesis 9, né? 9 ou 8, vamos ver aqui. O chamado de Abrão. Aqui no 12.
no 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Então agora ele levanta o primeiro patriarca, Abrão. Lá para frente ele vai ser chamado Abraão. Mas comigo, todo mundo abre aí no capítulo 12. Gênesis 12. Estamos sempre no primeiro livro. E eu quero rapidinho passar por todos. Não estou enxergando nada. Ora, então, Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a obediência agora. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou Ló porque Ló, o pai dele, tinha morrido. Então ele levou esse sobrinho. Mas olha a idade de Abrão, ele tinha 75 anos. Então começa a trajetória, começa a história dos patriarcas. E aí nós vamos ver que Abrão obedece, sai com a sua parentela. Se nós tivéssemos um convite desse hoje, será que nós sairíamos? Mas é a confiança. Abrão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E no caminho, nessa trajetória, até chegar à terra prometida, Abraão teve muitos acontecimentos. Primeiro, porque Sara era muito bonita. A Bíblia fala que ela era muito bonita. E nas cidades que ele passava, nos locais, nos países que ele passava, ele falava assim: Sara, você fala que é minha irmã. De fato, ela era irmã, não sei se era do lado paterno ou materno, mas ela tinha que falar. E quantas vezes os reis, pela beleza, queriam ficar com a Sara, né? E eles foram repreendidos pelo Senhor. E acontece que nessa trajetória de Abrão, ele não tinha filhos, mas Deus falou para ele: olha, Abrão, você vai ter tantos filhos, mas tantos filhos, que você não... Olha para o céu, você não vai poder nem contar a quantidade de filhos. E ele já tinha 75 anos, e ele estava caminhando, e não tinha filho. Aí a Sara falou: não, Deus falou, né? Como sempre, a mulher desobedeceu. E disse assim: vou dar a minha serva para Abrão. Aí nasceu Ismael. Mas Deus continuou firme na promessa. E quando eles estavam já velhinhos, estavam lá com 100 anos, imaginem, eu tenho 85, imagina os 100 anos da pessoa, né? Apareceu lá os anjos falando para Abrão, né? Quando Abrão viu os anjos, né? Ele se dobrou diante dele, porque sabia que era Deus estava ali falando. E ele nem convidou para que entrasse na tenda. Vocês ficam aqui na sombra, vou preparar comida para vocês, mas você fica aqui na sombra. Ele não deixou, porque ele estava falando com Deus Todo-Poderoso. Ele preparou comida para aqueles anjos. E sabe o que aconteceu? Sara preparou pão, né? Mas eu imagino Sara na porta escutando, né? A conversa daqueles homens com Abraão. Sara daqui 1 ano vai ter um filho. Ela deu risada. E a palavra do Senhor fala assim, que cada vez que nós lemos essa história, que Sara com 100 anos ficou grávida, nós vamos dar risada. E é verdade, né? Quando eu leio, falo:
nossa, 100 anos, né? Mas o anjo falou, a Sara está dando risada, mas é verdade, daqui 1 ano eu vou voltar e vai ter, então, um bebezinho. Imagina o idoso carregando um bebezinho, né? Mas Deus é todo poderoso, né? E aí Sara deu o nome para o seu filhinho de Isaque. Aí começa o segundo patriarca, Isaque. O Isaque foi crescendo. A Bíblia fala que Abraão morreu com 126 anos, né? E esse homem foi crescendo, esse menino foi crescendo, né? Sara morreu. Isaque sentiu uma tristeza tão grande quando ele perdeu a mãe. Ele já era moço. Então o pai chamou o servo e falou: olha, eu não quero que meu filho se contamine, que case com outras raças. Eu quero que ele case com uma mulher do meu povo. Aí o servo do Senhor foi lá na família e trouxe uma esposa para Isaque, porque Sara já havia morrido, então estava só Abraão. E veio a esposa era chamada Rebeca, muito linda também, diz a Bíblia, né? Naquele tempo as mulheres eram muito lindas, porque a Bíblia só fala das mulheres lindas. E Rebeca, quando Isaque viu, Rebeca já amou. Então, que gostoso, né? Saber que Deus coloca pessoas tão lindas. Cada um de nós somos lindos diante dos olhos de Deus, né? Cada um tem uma beleza. Mas aquela beleza externa, aí esse segundo patriarca, Isaque. E de Isaque com Rebeca nasceram filhos, né? Só que foram nascendo filhos, olha lá, e aconteceu tanta coisa com o Isaque que eu não posso nem falar, não dá tempo da gente falar, senão não consigo falar tudo. Mas no versículo 21, no capítulo 21, o nascimento de Isaque. Depois, no capítulo 24, Deus manda o Isaque procurar a mulher. Depois vem a descendência de Abraão, a morte de Abraão. Vamos no capítulo 25, Gênesis 25. Eu errei por um. Foram os dias, capítulo 25, e verso 7. Foram os dias da vida de Abraão, 175, eu que errei, 126, 175 anos. Expirou Abraão, aí ele já estava chamando Abraão. Então, nessa trajetória, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Olha lá, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, 175 anos, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, porque Ismael é o primeiro filho de Abraão. Seus filhos na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar. Então aqui está, terminou o patriarca Abraão, e aí continuou Isaque. Ismael ficou, Deus deu a terra para ele, e Isaque é que continuou, já casado com a Rebeca, né? E eles tiveram 2 filhos. 2 filhos. Lá no capítulo 27, Isaque teve Esaú e Jacó. Gêmeos, né? Esaú nasceu primeiro, teve lá, e o Jacó nasceu agarradinho no pé de Esaú, a Bíblia fala. Mas Esaú e Jacó tinham gênios diferentes. Esaú, a Bíblia sempre dá preferência do primeiro que nasce. O primogênito tem todos os direitos. Depois
vem os outros, né? Mas o primogênito é o que é o principal. E quem nasceu primeiro dos gêmeos foi Esaú. E Esaú, um dia que foi caçar, voltou cansado, ele falou ao Jacó: olha, eu quero vender a minha primogenitude, quer dizer, eu quero perder o meu valor de ser o primeiro por um prato de lentilhas, porque ele estava com muita fome. Então foi o primeiro erro dele. Depois o segundo, Jacó já estava velhinho, Isaac já estava velhinho, e ele queria dar a bênção principal para o seu primogenitude, era Esaú. Esaú tinha um corpo todo cheio de pelo, a mão, eu imagino as mãos dele todas cheias de pelo. Ele era diferente de Jacó, mas a Rebeca gostava muito mais do Jacó do que de Esaú. Às vezes em casa a gente fala, os filhos falam: ah, você gosta mais desse do que aquele. Não sei se vocês já ouviram isso, né? E ali, Rebeca tinha uma afeição maior, talvez Jacó fosse mais carinhoso, ficava mais pertinho dela, não sei. E Isaac, por ordem, ele tinha o respeito, o amor pelos dois filhos, mas a primogenitude tinha que ser de Esaú. E ele já estava velhinho, e ele falou: olha, quero dar a bênção final. E para o primeiro, né, para Esaú. Só que a mãe não queria que Esaú recebesse a bênção. O que ela fez? E preparou o corpo, usou a roupa de Esaú, para ter o cheiro da roupa de Esaú, colocou couro de animais para saber que era o pelo e talvez fosse o carneiro, né? Porque o carneiro que tem mais assim, um pelo mais macio, porque não pode ser de cabrito, porque aquele pelo reto, duro, né? Mas tinha que ser de carneiro. Foi bem suave, colocou, encheu ele de, não sei como que ele, qual a maneira que ele colou, que cola que ela usou, né, para colocar todo no corpo dele, para transformar ele de Esaú. E coitadinho do Isaac, já estava tão velho que nem enxergava muito, né? E quando Esaú... E eles tinham que levar uma comida mais gostosa para Isaac. E a Rebeca, muito esperta, ela fez aquela comida gostosa, né? Imagina uma comida bem gostosa, bem cheirosa. Isso, aquela mãe carinhosa que faz aquela comida. Não, eu quero que Jacó seja o primeiro, né? E quando o Jacó chegou com a comida, ele falou: já, meu filho, você já caçou tudo, já trouxe, já achou tudo. E ele estava pensando que fosse o Esaú, né? Porque o Esaú que era o caçador. Mas você foi tão rápido, já apareceu aqui para você. Vem perto de mim, deixa eu sentir o seu cheiro. Por isso que a mãe colocou a roupa do Esaú nele. Ele sentiu, porque ele não enxergava mais. Ele ainda tinha o olfato, né? E cheirou, e passou a mão naqueles pelos. Realmente você é o Esaú, né? O primogênito. E o Jacó, a fala quase igual, né? E quem ganhou a bênção foi Jacó, imagina. Quando Esaú chegou esbaforido para fazer a comida, Isaac já falou: mas meu filho, eu já dei a bênção. E você agora, eu que sou Esaú, ele falava, eu que sou Esaú, me dê uma bênção, um pouquinho de uma bênção, porque o meu irmão roubou a minha bênção. E o que aconteceu com Jacó? Esaú prometeu matá-lo. Jacó, a Rebeca como mãe, né? Mãe é mãe, e aí estava favorecendo o Jacó mesmo, falou: foge meu filho, vai embora, vai embora. E Jacó foi lá na casa dos parentes dele. No meio do caminho ele sofreu bastante, mas chegou lá e arranjou uma esposa. Ele já era homem, né? E agora ele arranjou Raquel. E ele teve que olha, então aí Isaac morreu. Eu nem vou achar na Bíblia, porque senão não dá tempo de eu passar por todos. Mas a história mais longa é Gênesis. Aí Isaac morreu, né? E Jacó foi. E lá no seu sogro,
ele arranjou amou uma moça chamada Raquel. Mas só para ele ter a Raquel, para ele casar com Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos. 7 anos para fazer o seu casamento. Gente, e quando no dia do casamento o pai da noiva falou, não, aqui tem ordem, né? Mas não falou para ele, escondido, vai a Lia primeiro, a mais velha, você é que vai casar com Jacó. Jacó foi enganado, assim como ele enganou o irmão lá, veja bem, olha aqui, ele deitou-se com Lia. Quando ele acordou, ele estava pensando que ele estivesse com a Raquel, mas que decepção ele estava. Aí ele foi reclamar com o seu sogro Jétro, né? Ele falou, não, meu filho, aqui é assim. Você tem aqui, vai primeiro a mais velha. Ninguém fica pra titia, como dizia antigamente, né? Vai primeiro a mais velha. Tem que trabalhar mais para pegar a Raquel. E aí ele trabalhou mais e casou-se com Raquel. Só que Lia era fértil. Ela teve o primeiro filho, o primogênito, Rubem. E tadinha da Raquel não podia ter filhos. E ela ficou enciumada. O que ela fez? Ela deu a sua serva para Jacó. E a serva teve um filho. Depois eu vou falar o nome de todos, porque é muito grande. É Rubem, Levi, eu não me lembro todo, mas daqui a pouco nós chegamos nele, quando chegarmos em Êxodo. Então, por favor, alguém fala as horas aí, senão não vai ter tempo de eu passar todos. 10 para 10. Já. Então eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar bem rapidinho e vou passar nos outros livros. Depois vocês vão ler, porque a história continua, né? Só falando assim, que foi essa disputa entre a Rebeca e a Lia. E eles tiveram 12 filhos. E a Rebeca só teve filho Benjamim. Quando nasceu Benjamim, ela morreu de parto. Então, para Jacó, o Benjamim era um filho especial. Mas também tinha José, que era um filho querido, eram os caçulas. E José, vocês vão rapidamente, só vou falar de José, o que ele fez. Então José foi vendido pelos irmãos, os irmãos ficaram com José, e José foi vendido pelos irmãos, foi colocado numa cisterna primeiro, num poço, ficaram com dó, porque eles queriam matar José. José tinha ciúmes, foi levado por um grupo de homens lá no Egito, eles já estavam, e ele chegou a ser responsável pelo Egito todo. O faraó teve tanta confiança em José, filho de Isaac, que José tornou-se assim o primeiro ministro ou presidente ali do Egito. Teve fome. Aí os irmãos se conheceram, ele reconheceu os irmãos, ele deixou preso o José, é uma história linda. E até que os irmãos se reconheceram, houve perdão, Jacó pôde abraçar o seu filho, e Jacó morou lá no Egito. Então, a história continua no livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Então, nós estamos agora no Egito. Só que o faraó já não era o mesmo. Então, vamos para o Êxodo. E agora eu quero ler os filhos, as 12 tribos, que é tão importante a gente saber o nome dela. Rubem, no Êxodo 1, todo mundo aí abrindo, Êxodo 1, segundo livro. Rubem, Simeão, são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Todo mundo achou? Êxodo 1, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Azer e José.
todos esses formaram as 12 tribos. Só rapidinho que eu quero chegar em Êxodo. Depois que eles ficaram no Egito, esse povo, essas 12 tribos, mudou o faraó, eles sofreram muito fazendo tijolos, foram castigados e... Só dar uma paradinha aqui. Aí então eles foram castigados. Deus chamou Moisés. Êxodo fala do nascimento de Moisés, como foi. Eu não vou falar, vocês sabem. Mas só que Moisés, ele voltou para o seu povo e foi lutar com o seu povo. Deus falou diretamente com Moisés: Moisés, o nosso povo está sofrendo lá no Egito. Eu preciso de você para falar com o faraó. Moisés falou: eu não consigo, eu sou gago, eu não consigo sozinho. Mas Deus falando frente a frente, Deus falou: leva seu irmão Arão, porque Moisés, quando ele nasceu, toda aquela história, ele tinha um irmão Arão e uma irmã Miriam. Mas ele precisou levar Arão para falar com Moisés. Aí vocês vão encontrar as 10 pragas, que eu não vou falar, não dá tempo mais. 10 pragas para poder tirar o povo de Israel. Depois ele conta quando o povo está saindo, a primeira Páscoa. Todo mundo fez a primeira Páscoa e matou o cordeiro, comeu com ervas amargas. E naquela pressa Deus falou: olha, eu vou passar por aí. Quem colocou na porta o sangue, eu não vou matar o primogênito. Aí foi uma mortandade, porque os faraós, todos os primogênitos de Faraó foram mortos. Houve choro. Então o que fez Faraó? Manda esse povo embora. E saíram todos, né? Só que na caminhada, povo que saiu do Egito, eles viram o mar abrir, eles passaram a seco, olharam para trás, quando o inimigo vinha vindo buscá-lo, aquele mar fechou e eles foram mortos, mas o povo de Deus estava salvo do outro lado. Que coisa linda quando a gente lê a palavra. E esse povo caminhou com Moisés 40 anos, mas não pense que esse povo ficou bonzinho, não. Toda hora eles falavam para Moisés: eu quero voltar para o Egito, lá tem comida, lá não faltava pão gostoso. Deus preparou o maná, Deus preparou as aves para eles comerem, eles não estavam satisfeitos. Essa passagem é tão linda, e Moisés com aquela paciência, caminhando com aquele povo rebelde, com 12 tribos, até que nessa caminhada toda, Deus falou para Moisés: você vai fazer um tabernáculo. Agora olha, só uma coisinha que eu quero lembrar, eles ficaram um ano sobre Moisés no monte, recebendo os mandamentos de Deus, e o povo embaixo fazendo bezerro, um ano eles ficaram ali, e Deus falando, mandando os mandamentos para eles. O povo esqueceu. Aquele povo que Deus estava com tanto carinho, ele era rebelde, ele era como nós somos hoje, né? Cheio de maldade de coração, e Deus falando. Eles tinham tudo. Depois desse um ano, eles caminharam no deserto. Deus fez eles darem uma volta, eles estavam tão pertinho, mas Deus fez uma volta, caminhar muito. Sabe por quê? Porque todos os homens antigos, os velhos, que estavam com aquele ranço, com aquele defeito lá do Egito, porque eles viveram no Egito, eram escravos, então eles tinham aquela coisa ruim no coração, que todos eles, enquanto não morreram, enquanto a nova geração não caminhou com eles, por isso eles rodaram 40 anos lá naquele deserto. E no 38º ano, parece-me, Deus falou para Moisés: agora você vai fazer o tabernáculo. Gente, eu gostaria que vocês olhassem como foi feito o tabernáculo.
Ai, gente, é maravilhoso aquele encaixe de madeira, aquelas cortinas. Mas o povo que estava lá tinha trazido do Egito tecidos, tinha trazido ouro, e tudo era cheio de ouro. E a arca que podia, onde estava colocada o cajado, os 10 mandamentos, era tudo revestido de ouro, gente. As argolas para segurar, até eu não vou falar de palmo, não sei como que chama, que para colocar dentro das argolas, para pôr nas costas, como chama? O varão, perdão. Isso aí, para pôr nas costas, ele era de ouro, tudo de ouro, e feito aquele tabernáculo. E aí, já vamos para Gênesis, Êxodo, Levítico, gente, para a história aqui. Levítico para a história. Sabe por quê? Porque aqui Moisés vai dar as leis, novamente, muito mais leis moral, de casamento. Ele deu tudo. Então, em Levítico, quem lê falar esse livro é chato, não é? É Deus agora dando para Moisés a ordem, as leis para conduzir aquele povo e que serve até para nós nos nossos dias. Então, Levítico é assim. Depois nós vamos para Números. A própria palavra fala números. Foi o primeiro censo que teve. Deus deu ordem para Moisés, para que ele fizesse o censo das tribos. Ai, que lindo, sabe? O tabernáculo ficava no meio. Os levitas não tinham terreno para eles, não tinha terra. Então os levitas eram que cuidavam do tabernáculo. Um limpava, outro. Mas, gente, antes de entrar no tabernáculo, eles tinham que se preparar espiritualmente. Eles não podiam entrar. Tanto é que morreu lá o filho de Arão, porque eles entraram e fizeram coisa errada dentro do tabernáculo. Mas a ordem era: os levitas ficavam ao lado. E as tribos ele foi colocado. O Rúben fica, vamos pensar, no norte, e foi colocando cada tribo. Não tinha poucas pessoas, não, gente. Cada tribo tinha 3.000, 4.000 pessoas. Era muita gente. Então, Deus falando com Moisés: olha, vai colocando nesta ordem. E aí foi Números que vocês vão ver o caminhar de Deus falando com Moisés. Então, nós vimos já rapidamente, estou deixando vocês com vontade de ler a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Agora vem Deuteronômio, né? Abrem aí a Bíblia no Deuteronômio, apostila, na página 21. Deuteronômio significa a segunda, ou o último, o Deuteronômio quer dizer 2 livros juntos, né? E é um livro muito importante. Isso aí é o encerramento, é toda a história do povo de Israel. Deuteronômio, não sei se vocês já conseguiram ler. É o último livro do Pentateuco. E ele aqui traz as maldições e as bênçãos. Abre Deuteronômio, por favor, nós vamos rapidinho chegar nele. No capítulo 31. No capítulo 31, Moisés falando ao povo. Olha, Moisés fez 5 discursos. Aí em Deuteronômio, 5 discursos, imagina 5 discursos longos, vocês vão encontrar. Agora, as últimas coisas que Moisés falou, porque Moisés não teve direito de entrar na terra prometida. Ele não teve direito, porque durante a caminhada ele ficou tão nervoso que o povo pedia água e Deus falou: pega o cajado e bate. Mas quando ele chegou lá, o povo estava tão irritando que ele, ao invés de falar o nome do nosso Deus, ele bateu na pedra, como a gente faz de vez em quando, não é? Fazemos coisas assim. Moisés, aquele ato, a água jorrou, porque Deus estava presente com ele, mas aquele ato de Moisés não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ele perdeu o direito. Olha, ele caminhou com esse povo 40 anos, mas ele não chegou na terra de Canaã.
Canaã, a terra prometida. Ele não viu, então o seu sucessor seria Josué, porque Josué era o companheiro. Então no capítulo Deuteronômio 31, todo mundo abriu? Eu quero ler com vocês. Passou Moisés a falar esta palavra a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje de idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Olha, que tristeza, não? Que dor no coração, naquela caminhada. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Agora, Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Ele não foi à terra prometida. E no 4, né, no 5, quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Olha aqui, eu gosto desse: sede fortes e corajosos. Olha que ânimo que Deus estava dando para porque aquele povo ainda tinha que lutar com outros povos que não eram, que seguiam outros deuses. Então Deus falou para Moisés e para Josué, porque Josué que ia tomar conta: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés, agora olha, ele passando o bastão para Moisés, e chamando Moisés a Josué, ele disse na presença de todo Israel. Jacó passou a ser chamado Israel, viu, gente? E nós somos o povo de Deus chamado Israel, quando a gente lê a palavra. Olha que ele disse novamente: ser forte e corajoso. É para nós esses dias. Gente, nós estamos passando em momentos difíceis, nós temos problema em casa, nós temos problema na cidade, nós temos problema no nosso país, nós temos outros países brigando, mas olha, essa palavra é ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a terra a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e nem se atemorize. É para nós essas palavras também no dia de hoje, né? Porque nós temos certeza que se nós estamos em pé, se nós enfrentamos todas as lutas, porque o Senhor está conosco, é o Senhor que vai adiante de nós, Ele está conosco, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. Não tenha medo, é difícil, a gente tem medo mesmo, mas a gente tem que lembrar que diante de todas as dificuldades, Deus está conosco. Então agora, continuando mais um pouquinho, tem alguns minutos, vejam lá no Deuteronômio 32, tira a folha, já está chegando aí, no versículo 48, o último dia de vida de Moisés. Então, nós já estamos no último dia de vida de Moisés, no capítulo 32, verso 48. Acompanhe comigo. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã. Então, Moisés ia só olhar a terra prometida, que aos filhos de Israel dou em possessão. Então, olha, Deus fez Moisés subir no monte, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olha lá a terra prometida. Mas você não vai, né? Olha aí, e morrerás no monte, sozinho lá com Deus, né? E morrerás no monte, a qual terás subido, e
te recolherá ao teu povo. Gente, e agora? Não, Deus falando, ó, você vai morrer, você vai subir lá, mas você vai morrer, né? Como foi, será que ficou o coração de Moisés? Ele tinha uma confiança, Você achou que ele podia? Ele achou, ele caminhou a vida inteira, né? Mas ele desobedeceu. E olha lá, então, ele falou, ele disse assim, e morrerás no monte, a qual terás subido, ó, preparou tudo, e te recolherás ao teu povo como Arão, teu irmão, porque Arão e a Miriam morreu no caminho. Arão morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porque agora ele fala, ó, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Olha aí, Deus falou, ó, você vai subir lá, porque você não me desobedeceu, então você não vai ver a terra prometida. Gente, não vamos desobedecer a esse Deus maravilhoso, né? E já pensou ele falando tudo isso para Moisés? Que palavras duras, né? Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que deu aos filhos de Israel. Ele perdeu o privilégio de chegar. Quem chegou lá foi Josué. E no verso, vamos no 34, no final do livro de Deuteronômio, é tão lindo, gente, leia esse livro de Deuteronômio também, fecha o Pentateuco, fecha a Torá, essa história que tem que ficar gravada no nosso coração, como é que formou o povo de Deus, como nós somos formados. É a nossa geração, a geração lá de trás, como nós fomos formados. Olha a morte de Moisés. Então subiu Moisés das Campinas, olha como ele era obediente, né? De Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, a terra de Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras e Zoar. Tudo isso ele estava vendo. Deus estava mostrando tudo para ele, as terras que iam ser divididas para as 12 tribos, né? Disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, olha lá, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os seus próprios olhos, olha, porém não irás para lá. Então ele subiu, ele mostrou tudo, mas ele falou, ó, você não vai, né? Você não irá para lá. Assim morreu ali Moisés, olha, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deus o sepultou, ó, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe, olha bem isso, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então ninguém sabe aonde foi enterrado Moisés, porque somente Deus. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Olha que lindo, não se escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Então ele estava forte ainda, né? Ele nem precisou usar óculos, né? Porque ele enxergava muito bem. Ele não perdeu o vigor, não ficou velho como nós ficamos. Ele ficou forte do mesmo jeito. Ele continuou o mesmo com 120 anos, né? E continuando lá, os filhos de Israel,
quando plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Agora Josué queria caminhar com o povo. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais, olha o versículo 10, gente. Nunca mais se levantou em Israel, olha, profeta algum como Moisés. Nunca mais teve um profeta como Moisés que obedeceu a Deus e caminhou com aquele povo rebelde e que venceu tudo. Vou repetir, nunca mais o Senhor se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse travado face a face. Somente Moisés, que viu Deus face a face. Que maravilha, né? No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra. E no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo, de Israel. E este livro, ele fala da bênção e da maldição também, que ele abençoou e também abençoou o povo, né? Continuando olhando na apostila, rapidinho, vocês vão ver esse quadrinho que tem aí. Ele está dando ideia, qual é o assunto de cada livro. No livro de Gênesis, nesse quadradinho agora, na página 21, olha lá, a classe está chegando, olha. Gênesis, o que fala Gênesis? O princípio de tudo, eleição de um povo. Êxodo, livramento do povo e o estabelecimento da aliança. Depois, Levítico, a santidade do Senhor, a pureza, o ritual moral. Números, peregrinação do povo e o custo da desobediência. E Deuteronômio, instrução e reafirmação da lei, bênçãos e maldições. Então, o finalzinho do livro, da apostila, fala a implicância teológica e prática. Rapidinho, né? Eu vou falar esse texto aqui que eu deixei para leitura. O estudo do Pentateuco, que agora nós sabemos, nos proporciona mais do que apenas a história inicial do povo de Israel. Ele nos oferece o fundamento para a compreensão de toda a Escritura. Ele trata dos seus personagens, locais e eventos. Então, eu vou fechar aqui, depois vocês poderão fazer a leitura. Lembrando que os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tem uma história do povo, é a base para a continuação da leitura da palavra de Deus, para nós conhecermos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter esse desejo de ler os 5 livros da Bíblia. Se você tiver essa oportunidade, leia os 5 livros, porque você vai ficar firmado na palavra e vai ver como o poder de Deus é maravilhoso na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te amamos, Senhor, e quando lemos a sua palavra, nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que caminhou com o povo, Senhor, e caminha conosco hoje, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estarmos conhecendo a sua palavra, mas nós queremos conhecer mais, Senhor. Coloca no coração dos alunos, Senhor, o desejo de conhecer a história do povo de Israel. Senhor amado, que nós possamos amar a sua palavra, estudar a sua palavra, Senhor, e sentir que o Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigada por esta manhã, pela escola dominical. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém.
Vamos escolher a da morte de Moisés, o capítulo 32. O 32. Ou 34, né? Deixa eu só virar aqui. Vamos no 34, né? Vamos no versículo 10, olha, gente, 34, o versículo 10. Mesmo que a tradução seja diferente, nós vamos ler, ó. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Tudo combinado? Então, é o capítulo 34 e o versículo 10. Certo? Capítulo 34 e verso 10. Obrigada, viu? Mas é que a lição hoje foi muito longa. Extensa, né? Extensa. Amém. Deus seja louvado pela vida da presbítera Dilma, né? Que aula abençoada, né? Como é gostoso estudar a palavra.